Cordão de girassol. Você conhecia? Agora é símbolo de deficiência invisível aqui no Brasil. Vamos falar sobre isso? Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Gisele e neste canal nós falamos sobre ceratocone e todo o meu tratamento homeopático. Então aqui você encontra meditações, receitas sem glúten e muitas informações sobre o ceratocone. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre este cordão de girassol, que agora é símbolo de pessoas com deficiência oculta. Para quem não sabe, este cordão ele foi criado em 2016 lá no aeroporto em Londres para identificar as pessoas com deficiências invisíveis ou deficiências ocultas, a fim de facilitar a sua integração e lhe oferecer mais acessibilidade e também para educar a nossa população referente a pessoas com deficiências invisíveis ou deficiências ocultas. Porque muitas vezes nós vemos uma pessoa, isso a sociedade como um todo, uma pessoa que aparentemente não tem nada recebendo um tratamento diferenciado. E aí nos perguntamos, por quê? Por que aquela pessoa está na vaga preferencial? Ou por que aquela pessoa está na fila preferencial? Muitas vezes é porque ela tem uma deficiência invisível e acaba sendo julgada por conta de não ter algo físico lhe marcando. Então, este cordão foi criado com essa finalidade. Mas qual o significado? Por que um girassol? Poderia ser um lírio ou poderia ser branco, mas não. Ele foi criado justamente com os girassóis porque o girassol representa resiliência e ele tem a sua própria beleza. O símbolo representa resiliência. Anteriormente, este cordão ele já fazia parte de alguns estados brasileiros. Por exemplo, Belo Horizonte, Espírito Santo já tinha adotado leis próprias para o uso deste cordão tão importante na nossa sociedade. Agora, no entanto, este ano, o nosso vice-presidente sancionou uma lei e esse cordão se tornou um símbolo nacional de deficiências ocultas. Mas ele é obrigatório? Tenho que usar? Não, ele não é obrigatório. Ele é totalmente facultativo, é opcional. O seu direito não está condicionado ao cordão. No entanto, mesmo que você utilize o cordão, é necessário que você tenha um laudo. Então sim, não é só comprar o cordão e sair utilizando. Você precisa de um laudo. E o funcionário que for lhe prestar o atendimento, ele pode sim solicitar o seu laudo que comprove ou qualquer outro documento comprobatório da sua deficiência. A sua deficiência não está condicionada ao cordão. Por que devo usar esse cordão? O cordão, ele pode ser utilizado, como eu falei anteriormente, de forma opcional, mas o ideal é que se você possui uma deficiência oculta ou deficiência invisível, você utilize. Por quê? Como falamos anteriormente, existe uma sociedade que não está habituada a esse tipo de deficiência, uma deficiência que é vista com a cadeira de rodas, com a muleta, com uma prótese. Então, neste caso, o cordão vai trazer um bom atendimento e vai dispersar esse pessoalzinho que gosta de julgar a vida alheia. Então, sim, por que você deve usar? Para te trazer mais segurança no atendimento e mais empatia com o próximo por parte de outras pessoas. Tá, Gisele, gostei da ideia, tenho uma deficiência aqui, tô a fim de utilizar o cordão. Qualquer pessoa pode usar? Pode ir lá e comprar? Não. Para você utilizar o cordão, você tem que ter uma deficiência oculta. Qualquer cidadão que tenha a deficiência oculta e que já tenha um laudo ou documento comprobatório pode utilizar o cordão. Mas o que são deficiências invisíveis? Ou quais são as deficiências ocultas? Você já falou várias vezes? Vamos lá. Ai, meu Deus, quais são? Eu vou exemplificar aqui para vocês algumas das deficiências que são consideradas ocultas. Mas, em geral, a deficiência oculta ou a deficiência invisível, ela é qualquer deficiência que você tenha que não tem uma característica
física. Por exemplo, surdez, esclerose múltipla, baixa visão, autismo, déficit de atenção, transtorno de ansiedade, pânico, são alguns dos exemplos de deficiências ocultas ou deficiências invisíveis. Todas elas traz um desconforto ao seu portador, traz alguma dificuldade, mas ela não tem nenhuma característica que o outro possa perceber. Mas ela precisa sim de atenção tanto quanto uma pessoa que tem uma deficiência visível. Então, agora esclarecido que são deficiências ocultas, você pode estar se perguntando: eu tenho ceratocone, eu posso utilizar? Afinal de contas, o ceratocone é uma deficiência invisível. Sim e não. Sim, porque é uma deficiência oculta, e não, porque o ceratocone ainda não é caracterizado por si só uma deficiência. Agora, você pode utilizar sim o cordão caso você tenha um laudo por conta de uma deficiência secundária por conta do ceratocone. Exemplo, eu tenho um laudo de baixa visão, porque a minha acuidade é 20/400. Isso quer dizer que eu sou baixa visão, então eu posso utilizar o cordão. Eu tenho deficiência de baixa visão por conta do ceratocone, mas não porque o ceratocone é uma deficiência. Então, se você tem o ceratocone em um olho e tem baixa visão, ou se esse ceratocone que você tem, você não conseguiu se adaptar à lente, você que tem o ceratocone, assim como eu, pode utilizar o cordão se o ceratocone desenvolveu em você um outro problema. Por exemplo, eu tenho laudo de baixa visão, porque a minha acuidade é 20/400. Neste caso, é permitido o uso do cordão porque eu tenho um laudo. Lembrando que para a utilização do cordão, você precisa ter o laudo comprobatório. Então, o ceratocone por si só não lhe dá o direito de ser deficiente, embora o ceratocone é uma deficiência. Existem já alguns projetos de lei que eu vou trazer aqui no canal falando para vocês sobre como que o ceratocone poderia se enquadrar na deficiência, né? E aumentar assim os direitos da pessoa portadora de ceratocone. Mas até o momento só pode ser utilizado por pessoas que tenham um outro problema além do ceratocone. Então, um alto grau, que vai lhe considerar uma baixa visão, seja de um olho, né? Que aí você seria monocular, ou de ambos os olhos, que você seria baixa visão, assim como eu. Eu espero que vocês tenham entendido todas as informações, que tenha ficado claro a importância de toda essa movimentação com relação às deficiências invisíveis. Eu vou utilizar o cordão, já estou esperando o meu chegar. Comente aqui embaixo se você já sabia dessas informações e se você tem a possibilidade de utilizar esse cordão. Se inscreve aqui no canal para mais informações. Eu vou trazer novos vídeos referente ao projeto de lei que tem referente ao ceratocone. Fiquem com Deus. Beijo e tchau!